cada pessoa, né, fazer uma autoanálise ou perguntar a si próprio de onde é que viemos, para onde é que nós iremos, qual é o nosso objetivo de estar aqui. Se não tivesse fé, eu acredito que eu não iria responder dessa forma. Então afeta não só as pessoas, mas também a forma que eu me vejo a mim ou como eu vivo a minha vida. Eu sempre achei que para perceber o outro bastava apenas ler. Então foi por isso que eu comprei este livro. Mas quanto mais lia e lia, mais eu apercebia que faltava algo. Uma voz, um olhar, uma pessoa. Então foi por isso que decidi ir eu própria ouvir de verdade. O meu nome é David Munir, portanto o nome que me deram desde o meu nascimento. Ao licenciar-me em Teologia e ser o imã da Mesquita Central de Lisboa desde 86, portanto acabam por sempre dar um título de Sheikh. Portanto, Sheikh David Munir, ou Sheikh Munir, o imã da Mesquita Central de Lisboa, desde 1986. O meu nome é Mariana Tavares, eu sou portuguesa, sou muçulmana, converti-me há 2 anos. Deus é o meu Criador, é o meu Senhor, é aquele que eu posso me direcionar quando algo acontece, é aquele que eu sei que me ouve em todas as horas, se ninguém me ouvir, Ele está ali. Isto é uno, único, não gerou, não foi gerado e não há ninguém como Ele. Eu nasci numa família muçulmana, portanto os meus pais foram muçulmanos, portanto eu posso dizer que a prática do Islão foi uma tradição, como muitos muçulmanos que nasceram nas famílias muçulmanas. Agora é claro que uma coisa é nós acreditarmos, outra coisa é conhecermos a nossa crença, em que é que eu acredito e em que é que eu não acredito. Portanto, eu tive esta vantagem de memorizar o Alcorão e conhecer um pouco melhor o Islão na parte teológica e também na parte espiritual. A parte espiritual é que nos leva, podemos dizer assim, a conhecer ou a evoluirmos, criando essa aproximação com Deus, com o Divino. Portanto, se nós olharmos à nossa volta, e depois são as várias questões que nós colocamos, se nós olharmos à nossa volta, se queremos avançar um pouco mais, se olharmos para o universo que existe, não veio por si mesmo. Portanto, houve alguém que o criou, ok? Há quem diga é uma luz, há quem diga que é uma força, e há os crentes dizem que é o Criador. E próprio Alcorão diz que Deus irá mostrar em cada um de nós, Sanurihim ayatina, Deus irá mostrar os seus sinais dentro de cada um de nós e no universo, para que a verdade seja dita ou para que as pessoas possam acreditar ou possam criar essa aproximação de que há um Criador, percebe? O facto das pessoas negarem a existência de Deus, ou se todo mundo for crente, nada irá acontecer com Deus. Portanto, Ele não irá ter menos poder só porque ninguém o acredita, ou irá ter mais poder só porque toda a gente o acredita. Portanto, é interessante cada um de nós, cada pessoa, né, fazer uma autoanálise ou perguntar a si próprio de onde é que viemos, para onde é que nós iremos, qual é o nosso objetivo de estar aqui. E depois, quando essa pessoa é sincera, quando está à procura, podemos dizer assim, da verdade, ou quando está à procura de Deus, né, ele irá encontrar. Do outro lado, a minha crença também incentiva e obriga-me eu não obrigar o outro de acreditar naquilo que eu acredito. Portanto, eu também não posso fechar as portas. Isto é, eu não posso obrigar alguém a ser muçulmano, mas também se alguém quiser e se alguém estiver interessado e quer conhecer e se identifica com esta crença ou quer fazer o shahada, podemos dizer assim, eu não posso dizer que não. Isto é para as pessoas de elite ou que é para algumas pessoas ou é só para aqueles que nasceram muçulmanos. Não podemos dizer isso. Portanto, se a pessoa quer, se identifica-se com o Islão, faz-se o shahada. Ao ler sobre Deus, né, tanto nas Escrituras, no Alcorão, mesmo no meu tempo como cristã, aquele que é o mais misericordioso, e foi assim que eu aprendi a vê-lo, aquele que é misericordioso, aquele que é perdoador, aquele que ama. Então é assim que eu imagino a Deus.
que Ele é justo, mas Ele é perdoador, que Ele é misericordioso, que Ele ama, que Ele está ali. E há uma hadith que diz que quando a gente se aproxima de Deus caminhando, que Ele chega-se a nós correndo. Ou seja, se a gente vem devagarinho para Ele, tipo com dificuldades, Ele vem imediatamente para a gente. E até diz assim que mesmo que a gente o encontre com tantos pecados para encher o mundo inteiro, não associando parceiros com Ele, que Ele nos encontra com tanto perdão. Então é assim que eu vejo a Deus, como perdoador, como aquele que está sempre ali para a gente. Quando pensa em Deus, que imagem ou sensação ou presença lhe surge e acha que essa imagem vem de Deus ou de um olhar humano? Deus não tem imagem. Portanto, a imagem de Deus no Islão está fora de questão. Okay? Nós sentimos a presença de Deus, isto quer dizer que sentimos na nossa consciência que Deus existe, Ele é que nos sustenta, Ele é que dá a vida, Ele é que dá a morte. Tudo que acontece não acontece por acaso, há uma determinação divina, podemos dizer assim. E se aquilo não chegou até mim é porque Deus não quis que chegasse. E se chegou foi sempre com a ajuda dele ou porque ele determinou aquilo para mim. Agora, a imagem está fora de questão. Se nós se quer criar um paralelo, tipo como, por exemplo, nas igrejas existem imagens, então a pessoa, ao meu ver, ao ter uma imagem de Deus, está a limitar muito o Deus, percebe? Deus é, no Alcorão vem Allahu nuru samawati wal ard, Deus é a luz dos céus e da terra. Vem no Alcorão que Deus está muito próximo de nós, Deus está conosco. Portanto, sente-se a presença de Deus e o mais importante é isto. Portanto, há muitas coisas em que nós acreditamos, não vimos, mas sentimos. A dor, por exemplo. Quando alguém nos diz que eu tenho dor de cabeça, não é física. Dor sente-se. O ar que nós respiramos, que nós não vimos, o oxigênio, mas sabemos que ela existe e que nós precisamos dela. Portanto, eu pessoalmente vejo nesta perspectiva, não ando à procura da imagem de Deus, percebe? Quando eu falo com Ele, eu sei que Ele me ouve, percebe? E pode-me dar aquilo que eu peço, pode não me dar. E se Ele não me deu é porque é o melhor para mim. Já tive várias experiências. Eu vou contar uma que aconteceu na Turquia, já depois de eu me converter, que foi assim, eu estava numa aula para novos muçulmanos, né? E eles estavam a ensinar sobre quem é Allah, né? Os nomes de Allah, que tem 99 nomes de Allah, que são mais como atributos, características, tipo mais misericordioso, estás a perceber? E uma menina, uma aluna, disse assim, que Allah responde a todas as orações, que Ele é Al-Mujib, que é aquele que responde às orações. E eu pensei, não, Allah não responde a todas as orações, porque assim, se eu orar e pedir um Lamborghini, não é que Ele vai aparecer com um Lamborghini. E eu pensava mesmo isso. E ela disse, não, Allah responde a todas as orações. Mas eu não concordava com isso. E elas todas aceitaram a minha resposta e ficaram lá. Aí a professora começou a entregar papeizinhos com 99 nomes de Allah, cada pessoa ia ter um nome, de 99 nomes. Nós éramos tipo 15 alunas. Então, pronto, obviamente não ia dar os nomes todos para toda a gente. E ela não viu, ela simplesmente começou a distribuir nomes ao calhas assim e tínhamos que dizer em voz alta depois. E o nome que me calhou foi aquele que responde às orações. Nesse momento, eu queria me enfiar num buraco, né, e ficar lá porque senti que Deus estava ali a corrigir-me. Porque de 99 nomes, foi exatamente aquilo que eu acabei de contrariar em frente a toda a gente. Agora, recentemente, no hospital, que a minha mãe está com câncer, e eu voltei do hospital para ir comer alguma coisa, e eu estava a pensar assim, mano, não sei se o meu dinheiro vai chegar para este mês todo, porque estava sempre a ir para o hospital todos os dias, e ter que ir comer, e não sei o quê. E eu estava a pensar assim, o meu dinheiro está a acabar. E aí eu estava a caminhar para o restaurante e por acaso uma seguidora me encontrou lá e ela começou a falar comigo. E ela foi embora. Quando eu fui pagar, estava pago. Então eu fiquei assim. Ela pagou, ela mandou mensagem, olha, só para avisar que ficou na minha conta. E eu fiquei assim, tipo, eu estou a passar por uma dificuldade que eu sei que só Deus sabe o que eu estou a passar
e ele põe as pessoas na minha frente, né? A mostrar-me que ele realmente está ali. No momento que eu me sentia abandonada por Deus, ou sentia-me abandonada mesmo no momento de dificuldade, eu senti que Deus está a olhar para mim e que Ele responde a tudo. Antes de ter uma fé, eu via as coisas da minha forma, né? Que é as minhas próprias opiniões, as minhas emoções. Se alguma coisa me irrita, eu vou ver aquilo com, né? Daquela emoção. Mas depois de me converter, eu comecei a ver as coisas como... Mesmo se as pessoas tipo, fizerem alguma coisa que me incomoda, eu penso, tipo, talvez ela não está a ter um bom dia. Tipo, talvez passou-se alguma coisa na casa dela. Tipo, comecei a ver as pessoas com mais paciência e com mais compaixão, eu acredito que sim. Se eu não tivesse fé nenhuma, talvez eu não iria ver dessa forma. Talvez eu iria simplesmente responder do mesmo jeito. Depois que eu me converti, muitas pessoas não gostaram da minha conversão e eu poderia simplesmente responder da mesma forma, né? Da mesma moeda. Mas o Islão me ensinou a responder com paz. Eu estava a ver um versículo esta semana sobre isso, né? Que nos ensina que se alguém se aproxima de nós de forma má, de forma negativa, para responder com paz, com salam, né? Com paz. E se não tivesse fé, eu acredito que eu não iria responder dessa forma. Então afeta não só as pessoas, mas também a forma que eu me vejo a mim ou como eu vivo a minha vida. Nós, vamos lá ver, muitas das vezes passamos por situações menos desejadas. Por exemplo, quando a pessoa safa-se de um acidente, oh meu Deus, é porque estava lá. Ou porque ia acontecer algo, não aconteceu, ou porque nós não estávamos à espera e que aconteceu. É claro que muitas das vezes cada um de nós presencia, percebe? Mesmo aqueles que não acreditam. Deus dá a todos, percebe? Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o Criador de todos. Ele é o Criador dos crentes e de não crentes, Ele até dá aos não crentes, às vezes dá muito mais aos não crentes do que aos crentes, mas a questão que se coloca é que crente é aquele que valoriza, percebe? A dádiva divina. Agora, claro que todos nós já presenciamos e muitas vezes acontece que a pessoa está focado em algo e aquilo que ele pede para ter aquele algo naquilo que ele está focado pode não ter e pode ter uma coisa melhor. E muitas das vezes há um versículo do Alcorão que diz: as pessoas que dizem que somos crentes, que Deus não irá os examinar, eles não serão examinados, o facto de dizerem que eu sou crente, sou muito religioso. Não. Essas são as pessoas que são muito mais testadas, muito mais examinadas, e é um desafio. A vida de ser humano é um desafio. Nós temos uma ligação cada vez mais profunda com o Criador e nos dá uma vantagem, que o diálogo com o Criador é direto, nós não precisamos de intermediários, percebe? Imaginemos um muçulmano cometeu uma transgressão, quer pedir perdão, não é preciso pedir a alguém para o interceder, ele fala com Deus. Okay? E como eu há pouco estava a dizer, que este diálogo com o Criador, esta ligação com o Criador é muito importante e as pessoas vão tendo no seu dia-a-dia. Uma coisa é durante as orações obrigatórias, mas para além disso, nas orações facultativas, nos momentos em que a pessoa acha que agora vou conversar com Deus, então conversa. Acredita que Deus deve ou pode ser representado visualmente? Não. Eu acredito que não. A nossa visão só alcança coisas físicas, ok? Lá tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar, né? Nós não temos capacidade de o ver. Com esses olhos físicos, ok? Mas há sinais. Okay? Há a passagem de Moisés, que está no Antigo Testamento também. Moisés diz: ó Deus, eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Arani. E Deus diz: tu não vais conseguir ver. Senão eu quero te ver. No entanto, Deus diz: ok, aproxima-te de uma montanha e fixa o teu olhar na montanha. Então, só o facto de Deus, aqui a tradução é um bocado mais que uma palavra, quando Deus mostrou o seu reflexo, ou quando Deus colocou um pouco de poder naquela montanha, então aquilo destruiu-se, ele desmaiou-se. Portanto,
Isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que os nossos olhos físicos não têm a capacidade de ver Deus. Okay? Agora, nós podemos ver alguns sinais dele, ok? Isto sim. Podemos ver, isto, quando a pessoa é muito evoluída espiritualmente, podemos ver a existência dos anjos, que é também Nur, que é a luz, mas fisicamente, ou com esses olhos físicos ver Deus, ao meu ver, atenção, o meu conhecimento também é muito limitado, esses olhos físicos não estão preparados para vermos Deus ou a imagem dele. Porque eu acredito que não há nada como Deus, que Ele é o nosso Criador. Não existe uma forma de que eu consiga criá-lo de alguma forma, ou fazer com que Ele fosse parecido com um ser humano, ou com alguma coisa, que mesmo que eu ache essa coisa super incrível, super bonita, super pacífica, é a minha forma de ver pacífica humanamente, mas que nada nunca chegará a como Deus realmente é. Então eu não te posso dizer que Deus é assim, de uma forma específica, porque eu não vejo Ele de uma forma específica. Então não haveria forma de eu criar Deus, nem na minha cabeça, ou se eu quisesse moldar aqui alguma coisa. Ele é invisível e os atributos dele chegam em todo lado, né? Omnipresente, todos os atributos dele chegam em todo lado, mas não consigo dizer como é que ele é, ou se eu conseguiria formar ele, porque não, ele é acima da criação, não há nada comparado a ele. Nós temos um versículo no Alcorão que é Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, que é que Deus é um, que Deus é único, que Ele não gera nem é gerado e que não há nada que se compara a Ele. Então, não há nada que se compara a Ele neste mundo. Consegues ver Deus em diferentes formas, tipo, em diferentes coisas? Por exemplo, olhar para o céu? Sim. Sim. Para uma floresta? Em tudo. Tu consegues, dessa forma, sim, tu consegues sentir Deus e ver a beleza de Deus em tudo, porque foi Ele que criou. Então, se tu estás numa floresta e tu ficas, uau, tipo, Deus criou isto, né? Que incrível, tipo, se aqui é incrível, imagina, tipo, o quão incrível Ele é, o quão incrível é o paraíso, por exemplo. Então, nessa forma, sim, mas se fosse de uma forma, tipo, física, se eu vejo Deus, tipo, assim, não, mas eu vejo os atributos dele. E há algo que sente que as pessoas não compreendem ou não veem quando pensam em Deus? Sabe que há um versículo do Alcorão que diz que será que os corações deles estão trancados para não refletirem? Muitas das vezes acontece que a nossa mente é muito limitada. Então, quando nos dizem que Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, a pessoa, sem investigar ou sem procurar saber, acaba por acreditar cegamente que Deus não existe. Aquelas pessoas que acreditam que Deus existe e quando vejam os sinais, porque o Islão não quer que nós simplesmente acreditemos, o Islão quer que nós exploremos o universo. Aquelas pessoas que yadhkuruna Allah, aquelas pessoas que recordam Deus, de pé à tarde, de pé deitado, ao andar, yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, estão sempre a refletir na criação dos céus e da terra. Estão sempre a refletir, estão a investigar, analisam. E hoje em dia nós podemos ver o universo, ou quase muita coisa podemos ver que no passado não era possível ver, com telescópios, hoje em dia a informação é tão ampla, tão vasta, que nós, ao vermos, podemos dizer assim, ficamos admirados. A nossa Terra é uma coisa infinita, uma coisa ínfima. A nossa Terra comparando com o que existe no universo. E nós humanos, cada um de nós, é uma coisa, é como se fosse um grão ou uma gota no oceano. Okay? E somos considerados como a melhor criatura. Então, isto tudo faz-nos refletir porque é que somos considerados como a melhor criatura que Deus criou. Tem um objetivo, tem um objetivo. E as pessoas que... uma coisa é a pessoa respeitar, tudo bem, eu respeito os crentes, como também respeito os não crentes. Agora, continuamente desacreditar os que acreditam, ou fazer com que essas pessoas que acreditam deixem de acreditar,
Eu acho injusto. Portanto, isto, claro que sim, magoa as pessoas quando gozam com a presença de Deus, com a existência de Deus, quando gozam com os profetas, com os mensageiros, que foram pessoas que foram escolhidas por Deus para transmitir a mensagem às pessoas, seja qual profeta ou seja qual mensageiro, magoa, mas depois aqui nós temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e há momentos em que nós temos que nos reagir racionalmente e não emocionalmente. E eu sinto que as pessoas não entendem que é isso, que Allah simplesmente significa o Deus. As pessoas no Ocidente acham que é um Deus estrangeiro ou o Deus dos muçulmanos, mas os cristãos árabes dizem Allah também, porque é simplesmente idioma, é o Deus, Allah, que também é um dos nomes dele, porque ele é o Deus. Mas eu sinto isso, que as pessoas não compreendem que nós adoramos o Criador do Universo, que Allah não é uma coisa estranha, é o Criador, é simplesmente idioma. Muitas coisas que as pessoas dizem sobre o Islão e sobre Allah, que Allah não ama, ou essas coisas assim, porque é o que elas ouvem, né, das notícias ou coisas assim, mas não é o que o Alcorão diz. O Alcorão ensina que Deus ama e é aquele que mais ama. He is the most loving, é o que mais ama. E há um versículo no Alcorão que diz que ele está mais próximo de nós do que a nossa veia jugular. Então Deus é tão próximo de nós que até a veia assim que nos dá a vida não é muito tão próxima quanto Ele. E é essa a ideia assim que eu quero trazer de Allah no Islão, porque existe uma falta de compreensão em relação a Deus na nossa religião, que Ele é assim, Ele tem compaixão, Ele é amoroso, Ele é perdoador e pronto, está sempre connosco, que eu sinto que as pessoas no Ocidente, em Portugal, por exemplo, não entendem que Deus é assim. Há até um versículo que diz, porque falam aquelas coisas, né, do Islão, por exemplo, de agressividade, é proibido, por exemplo, isso no Islão. Tirar uma vida inocente é completamente proibido. Então, queria mostrar isso, né, que a nossa religião é sobre paz, é sobre a gente cuidar do nosso vizinho, que a gente não pode ter o estômago cheio enquanto o nosso vizinho está com fome, por exemplo. Se toda a gente no mundo for ter compaixão uns com os outros, ou ter um bocado mais paciência uns com os outros, ou cuidar dos pais, né, ou sei lá, ter uma vida de oração mesmo, ter uma vida de conexão com Deus, ou praticar caridade, que é um dos pilares do Islão, que é muito importante, que a gente tem que dar caridade. Se toda a gente fizesse isso, se toda a gente assumir o melhor, por exemplo, na nossa religião nós temos que assumir o melhor das pessoas. Por exemplo, se nós virmos um irmão com vinho na blusa, nós não podemos assumir, olha, aquele andou a beber. Temos que assumir que talvez ele estava a andar, alguém tropeçou e deixou cair o copo de vinho na blusa dele. Então sempre a tentar assumir o melhor das pessoas e não simplesmente, olha o que essa pessoa está a fazer, olha aquela pessoa a falar com aquele. Não, temos sempre que assumir o melhor. E se todo mundo, com religião, sem religião, fizesse isso, talvez não haveria tanto drama, né? Tantas notícias más no mundo. O Alcorão fala sobre Jesus, sobre Isa alayhi salam, 25 vezes. O nascimento dele foi milagroso. Maria tem um patamar muito alto. Aliás, há um capítulo, que é o 19º capítulo do Alcorão, que tem o nome de Maria. É interessante, muito rapidamente, para as pessoas perceberem. O Alcorão foi revelado 500 anos depois de Cristo. Okay? Ao profeta Muhammad, todo ele, na totalidade. Contém 114 capítulos, mais do que 6.000 versículos, e o tempo de revelação foi de 23 anos. No entanto, Muhammad teve um pai, teve uma mãe, teve filhas, está bem? O Alcorão não menciona o nome da mãe do profeta Muhammad, não menciona o nome nenhuma das filhas do profeta Muhammad, mas menciona o nome da mãe de Jesus, Maria. Então, se Muhammad fosse o autor do Alcorão, se fossem palavras dele, se fossem ideias dele, ele sem dúvida iria mencionar o nome da sua mãe, porque a mãe faleceu quando ele tinha 6 anos. Já que eu tenho que pôr o nome
também do meu homólogo, né? Isa alayhi salam, está lá o Maria, mas não tem. Uma das filhas do profeta chamava-se Fátima, que é um nome muito comum entre as muçulmanas e também entre as portuguesas. O que é que muçulmanas têm esse nome? É uma homenagem a uma das filhas do profeta. Isto é para dizer que o nome Fátima não veio no Alcorão. Nome Amina, a mãe do profeta chamava-se Amina. Nome Amina não vem no Alcorão, mas vem nome de Maria. A maioria das vezes, quando vem o nome de Jesus, Isa em árabe e Yahoshua em hebraico, vem Ibn Maryam, filho de Maria, filho de Maria, filho de Maria. E quando menciona sobre os outros profetas, mensageiros, não vem o nome da mãe desses profetas e mensageiros. Agora, o mensageiro que é mais mencionado no Alcorão é Moisés, Musa alayhi salam. O nome do profeta Muhammad, nome próprio de Muhammad, se não me engano, vem 4 ou 5 vezes. Vem como ó profeta, ó mensageiro, está bem? Mas nome próprio, Muhammad, vem só muito poucas vezes que o nome de Jesus. Isto não significa que um seja superior ou que o outro seja inferior. Significa que cada mensageiro cumpriu com a sua responsabilidade. Lá no Farriqu Bayna Ahadim min Rusuli. O Alcorão diz que nós não distinguimos, não dissemos que este é melhor ou que aquele é superior ou que aquele é inferior. Cada um tinha a sua responsabilidade e cada um cumpriu com a sua responsabilidade. É tão simples como isso. Qual a importância da oração nas 5 vezes por dia? A oração é um diálogo com o Criador. E cada oração tem a sua hora. Okay? É claro que a pessoa tenta fazer dentro da sua hora, mas não foi possível mesmo fazer por uma razão muito, muito válida, que faça-o depois, mas é considerado como um diálogo com o Criador. Na oração, nós não podemos falar com ninguém quando estamos na oração. Se eu falar com alguém durante a minha oração, eu tenho que repetir a minha oração. Portanto, a importância da oração é tipo uma pausa. Faço uma pausa e falo com o Criador. É claro que a oração é ficar de pé, recitar versículos ao Corão, inclinar, prostrar e sentar. Primeiro, esta forma a forma da oração que os muçulmanos fazem, oram, não é muito diferente daquilo que os profetas bíblicos faziam. Está bem? Inclinar, e prostrar e sentar. Agora, se nós formos ver que o nome de cada oração tem a ver com o tempo em que é feito. Al-Fajr é a aurora, antes de nascer do sol. Zohr é meio-dia, quando passa o meio-dia. Asr, antes de pôr do sol. Maghrib é pôr do sol em árabe. Maghrib é pôr do sol. Aliás, Maghrib quer dizer o ocidente, mas é aquela hora do pôr do sol, a hora do Maghrib. Isha é à noite. Então, cada tempo que nós temos, fazemos as nossas orações. Às vezes a gente está com um dia muito corrido e simplesmente deixamos a ficar sobrecarregados, né? E sobrecarregamos. Mas se a gente tiver as 5 pausas de oração, onde a gente pode finalmente respirar, finalmente falar com Deus, que é uma oração memorizada, né? Mas depois a gente pode falar o que a gente quiser no nosso próprio idioma. Então, acho que é um momento que nos desacelera do dia, né? E que nos ajuda a voltar a reconectar, a voltar a ganhar energia e a continuar o nosso dia, talvez sem sobrecarregar os outros, porque quando a gente está sobrecarregado, a gente acaba por sobrecarregar os outros também automaticamente. Ou é com palavras, ou é com um olhar, ou de alguma forma. A gente acaba por sobrecarregar as pessoas. Mas com essas pausas para a oração, não só espiritualmente, que espiritualmente é incrível e é super poderoso, na minha opinião, mas mesmo afeta o nosso ambiente à nossa volta. Porque a gente volta... Ok. A partir da tua vivência e conhecimento do Islão, de que forma a submissão a Allah se expressa no equilíbrio entre a prática religiosa diária e os desafios na vida contemporânea? Tem uma coisa no Islão que é taqwa, que é estar consciente de Allah, estar consciente de Deus, em tudo, nas nossas práticas, nas nossas ações, em tudo na nossa vida. O que é ter uma reverência a Deus, um temor de Deus constante. Então, tudo o que eu fizer, todas as minhas ações, eu sei que eu vou ter que dar justificação a Deus um dia. Se eu te responder mal agora e isso te causar ansiedade mais tarde ou
alguma coisa, eu vou ter que depois responder a Deus. Se eu maltratar um cão, se eu maltratar um animal qualquer sem motivo nenhum, eu vou ter que responder a Deus. Então, quando a gente pratica o taqwa, que é essa consciência de Deus, estar consciente de Deus, a gente começa a ter cuidado com tudo à nossa volta, seja para a oração, seja chegar a tempo para a oração, seja chegar a tempo para qualquer coisa, seja responder de uma forma mais calma, mesmo se a pessoa estiver a gritar com a gente. Então, isso, né, afeta tanto a minha vida espiritual, né, a minha religião, como a minha vida normal. Então, ser submetida a Deus é isso, né? A gente tenta se esticar um bocadinho mais para conseguir fazer as coisas corretas, né? De acordo com a nossa religião. Claro que não é perfeito, claro que às vezes a gente falha, mas é ter essa consciência de que Deus está ali, Ele entende e Ele perdoa. Finalizamos as perguntas. Obrigada.